Obi-Wan Kenobi é um dos personagens mais conhecidos não só em Star Wars, mas na cultura pop de modo geral. Ele não é um Batman, um Coringa, o Darth Vader, o Homem de Ferro ou o Homem-Aranha, mas de qualquer jeito ele é sim muito conhecido. Porém, mesmo você aí sendo o maior fã de Star Wars, sempre vai ter aquela coisinha ali que você pode não saber ou pelo menos esqueceu, como o nome do planeta natal dele. Se você for parar para pensar bem, nunca foi dito qual é o nome do planeta natal do Obi-Wan Kenobi. Mas em 2010, durante a Star Wars Celebration, o apresentador Jon Stewart perguntou ao George Lucas qual era o nome do planeta onde o Obi-Wan havia nascido, no qual o George respondeu que era no planeta de Stew-Jon. O que era uma piada na hora para brincar com o nome do apresentador, Jon Stewart, se tornou canon, como podemos ver no site oficial de Star Wars. A frase "voar é pra droid" é uma das mais conhecidas também entre os fãs de Star Wars, principalmente entre aquela galera que é fanática pelo Obi-Wan Kenobi. Mas na verdade ele era um ótimo piloto, tanto que vemos no próprio Star Wars A Vingança dos Sith ele conseguindo fazer as mesmas acrobacias espaciais que o Anakin Skywalker. De forma alguma eu estou aqui falando que ele era tão bom quanto o Anakin. Estou dizendo que ele conseguia fazer algumas coisas que o Anakin, que era sim um piloto melhor, também fazia. Voltando um pouquinho nos filmes, a primeira vez que nós o vemos é em Star Wars A Ameaça Fantasma, quando ele era um padawan do Qui-Gon Jinn. Mas o que vocês podem não saber é que o Obi-Wan quase não foi escolhido por nenhum Jedi. Isso aconteceu porque o temperamento do Obi-Wan era meio difícil quando ele era mais novo. Então talvez isso explique por que ele aguentou o Anakin por tanto tempo. Apesar do Obi-Wan utilizar a forma de luta com o sabre de luz mais defensiva que existe, de nome Soresu, ele também chegou a utilizar a forma Ataru quando estava começando seu treinamento Jedi como Padawan do Qui-Gon Jinn. E ao longo da vida dele, ele meio que fundiu as duas formas de luta com o sabre de luz, a Soresu e a Ataru, e assim ele criou uma nova forma chamada de Atareço. É sacanagem, gente. Ele não fez isso não. Isso não existe, não é canônico, nem Legends, isso não é nada. Isso é só uma viagem da minha cabeça. Mas falando um pouco mais sobre a forma Soresu, certa vez o Mace Windu disse ao Obi-Wan que ele era o mestre dessa forma aí de luta. Então daí a gente consegue entender como o Obi-Wan conseguiu matar facilmente o General Grievous e também, de certa forma, o Anakin Skywalker. Mais fácil do que derrotar o Grievous, derrotar o Anakin, até mesmo o Conde Dooku, é você deixar o like nesse vídeo, caras. Mas o Obi-Wan não usava apenas sabre de luz nas suas batalhas, não. Apesar daquela ser uma arma mais elegante, ele também chegou a usar blaster para dar fim à vida de General Grievous, como vimos em Star Wars A Vingança dos Sith. E sem o sabre de luz, ele também conseguiu se dar muito bem na luta contra o Jango Fett lá no Star Wars Episódio 2. E assim, eu tô fazendo esse vídeo antes de sair a série dele, e nós podemos ver bem nos trailers que ele também vai se dar muito bem nesse período aí da série sem o seu sabre de luz. Ainda falando sobre o tempo de Kenobi como Padawan de Qui-Gon Jinn, houve um momento em que o jovem Obi-Wan deixou a Ordem Jedi para ajudar a encerrar a Guerra Civil que acontecia em um planeta chamado de Melida Dan. Mas depois de um tempo ele voltou à Ordem Jedi, voltou a ser o Padawan do mestre Qui-Gon e assim continuaram a vida, até o Qui-Gon perdê-la. Ao longo do tempo, nós vimos Obi-Wan Kenobi se mostrar um mestre Jedi muito mais dedicado ao Anakin do que à própria Ordem Jedi.
E isso ficou muito claro quando o Anakin chegou para o mestre Kenobi e disse a ele que gostaria de deixar a ordem, que estava pensando em deixar a ordem Jedi. E o Obi-Wan disse ao Anakin que se essa fosse a decisão dele, ele deixaria a Ordem Jedi junto do seu Padawan para continuar o seu treinamento. E quando eu descobri isso algum tempo atrás, isso me fez ser muito mais fã do Obi-Wan Kenobi do que eu já era. Ele deixar a Ordem Jedi por causa do Anakin é realmente incrível. É quase tão incrível quanto essa galera aqui, os membros do clube do canal que ajudam o canal a se manter há tanto tempo. E você também pode ser um membro do clube do canal, tendo como recompensa vídeos exclusivos para vocês, assim como ranking e uma sala de chat exclusiva no nosso Discord. Voltando para Star Wars. Lá no episódio 6, nós vemos o Luke utilizando um novo sabre de luz, aquele sabre de luz com a Blade verde. Mas o que muitos podem não saber é que Obi-Wan deu uma mãozinha para que isso acontecesse, já que após Luke ter perdido seu sabre em O Império Contra-Ataca, ele foi até a casa do Obi-Wan lá em Tatooine e aí lá ele encontrou algumas peças sobressalentes de sabre de luz, assim como instruções de como construí-lo. Existem rumores de que o cristal Kyber que o Luke utilizou ali naquele sabre de luz é o mesmo cristal Kyber que o Qui-Gon Jinn utilizava. Mas isso é só um rumor, não existe confirmação nenhuma até o momento. E apesar de Star Wars ser uma das maiores franquias do cinema e ter filmes espetaculares, em termos da decadente premiação do Oscar, as coisas são um pouco diferentes, já que o ator Alec Guinness é o único ator que está em um filme de Star Wars que chegou a ser nomeado na premiação. E agora eu nomeio vocês a assistirem esse vídeo aí, onde eu falo sobre o motivo do Yoda ter ido para Dagobah.